Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós veremos hoje árvores binárias de pesquisa, parte 1 de 3. Porque eu dividi esse assunto em 3 vídeos, tá? Antes de mais nada, nós estaremos usando a estrutura de dados que nós já havíamos trabalhado no vídeo anterior. Se você não se lembra, dá uma retorna lá no vídeo sobre árvores e árvores binárias, tá? Então eu vou estar utilizando essa estrutura para nós darmos continuidade aos nossos estudos de estrutura de dados. Hoje nós vamos analisar, ou melhor, ver a implementação de como inserir dados numa árvore binária. Então, voltamos à nossa árvore binária dos nossos exemplos anteriores, né? Eu tinha lá a minha raiz, que é 15. Do lado esquerdo eu tinha 8, do lado direito tinha 23. Aí eu tenho as folhas 2, 12, 20 e 30. Na verdade, ela é mais que uma árvore binária. Trata-se de uma árvore binária de pesquisa. Porque você se lembra que a nossa motivação era pensar numa busca binária numa estrutura dinâmica. Nisso, nós chegamos à árvore binária nesse modelo e a gente chama ela de árvore binária de pesquisa. Uma árvore binária de pesquisa é uma árvore binária em que cada nó, todos os registros com chaves menores que a deste nó, estão na subárvore à esquerda, enquanto os registros com subárvores maiores estão na subárvore à direita. Então, se você considerar que a chave, ou seja, o número, né, 15, veja, tudo que está à esquerda é menor que 15, tudo que é maior que 15 está à direita. Se eu analisar a chave 8, toda a subárvore à esquerda é menor que 8. Toda a subárvore à direita é maior. Para a nossa árvore de pesquisa, nós usaremos as seguintes funções: inicialização da árvore, inserção de um elemento, busca de um elemento, contagem do número de elementos, leitura da árvore e remoção de um elemento. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a inicialização e com a inserção de elementos, ok? Então tá aí. Bom, considerando o código define uma árvore. Então isso aqui é a nossa estrutura de dados. Nós já tínhamos visto isso antes, né? Definir uma variável inteira que é o tipo chave. Lembra, chave são os valores que eu vou armazenar na minha árvore. Por exemplo, isso aqui é uma chave. Eu poderia chamar de informação, tá? Então vamos lá à estrutura da árvore. Eu chamei a estrutura de aux. Ela armazena a chave, ou seja, o número, o valor que eu quero armazenar, que é do tipo chave, que aqui é um inteiro. Tá? Poderia pôr int se eu quisesse, só que para deixar bem estrutura de dados, estamos aí. E eu tenho um ponteiro que aponta para uma estrutura do mesmo tipo que vai para a esquerda e vai para a direita, que é a ideia da chave. Isso eu chamei de nó, e eu criei um tipo nó, que eu chamei de point, que é um ponteiro para essa estrutura. Ou seja, toda vez que eu for criar um nó,
eu vou usar esse nomezinho aqui para declarar a minha variável. Isso nós já tínhamos visto nas aulas anteriores. Para representarmos nossa árvore, precisamos então ter o endereço do nó raiz, né? Então, primeira coisa é termos a raiz. E para inicializarmos a árvore, basta tornarmos esse endereço null, como nós já vimos indo em outras estruturas. Para eu inicializar, eu ponho null, porque eu posso ter algum lixo nessa raiz. Então vamos à função. Então, inicializa, eu vou retornar um valor point e vou retornar null nele, tá? Então aqui está a função de inicializar. A variável r vai representar a minha raiz, tá? Quando eu chamar essa função, ela vem para cá e ela vai retornar null. Então meu r vai valer null, tá? Meu point vai valer null. Lembra que um point, voltando anteriormente, o que eu tenho dando um point? Se o point representa um ponteiro para um nó, eu tenho isso aqui, ó. A chave direito, esquerdo e direito, tá? Como vai funcionar a inserção? Vamos supor que não vamos permitir duplicação de chaves. Caso permitamos, basta definir uma política. Por exemplo, se chave for maior ou igual a determinado nó, fica na subárvore à esquerda desse nó. Como então vamos inserir um nó nessa árvore? Veja a ilustração. Eu quero inserir o nó 10. Então eu vou comparar, primeiro de tudo, 10 com 15. 10 é menor que 15. Olha lá. Se ele é menor que 15, para que lado ele vai? Sim, ele é menor que 15. Se ele é menor, ele vai para o lado esquerdo, porque o lado direito, que é representado por esses elementos, significam maiores que 15. Aí eu faço de novo a comparação. 10 é menor que 8? Não, não é menor que 8. Então ele vai para o lado direito. Aí eu faço a comparação. 10 é menor que 12? Sim, ele é menor que 12. Então eu vou inserir o 10 aqui, do lado esquerdo de 12. Então a ideia da inserção é mais ou menos isso, tá? Bom, vamos fazer um algoritmo da inserção. Primeira coisa, se a minha raiz for null, eu vou inserir nela. Ou seja, se não tiver nada e eu estou inserindo um novo valor, se a minha raiz não tem valor nenhum e eu estou inserindo um novo valor, aquele valor vai ser a minha raiz. Se não, se a minha raiz já tem um valor, eu vou pensar, se a chave do elemento inserido for menor que a raiz, vou inserir a esquerda. Se não, ou seja, se a chave do elemento for maior que a raiz, eu vou inserir a direita. Esse é o nosso algoritmo. Então, trazendo aqui, fazendo uma comparação entre o nosso algoritmo e a nossa implementação de uma função adiciona. Então a função adiciona, eu vou ter que ter a minha raiz e eu vou ter que ter o meu nó. O que é o nó? A raiz é o endereço e o nó é o valor que eu quero inserir, tá? Porque se a raiz eu tenho que saber quem é a raiz para saber se eu vou inserir a direita
ou inserir à esquerda. E o nó é o que eu quero inserir após a raiz. Então veja lá, está aqui o nosso algoritmo, o mesmo algoritmo que eu comentei anteriormente, e aqui eu tenho minha implementação em C. Então aqui está em azul, raiz aponta para a esquerda, adiciona raiz. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma recursividade, tá? Mas vamos analisar passo a passo. Então se a raiz for null, eu retorno o nó, ou seja, se a minha raiz for null, o nó vai ser a minha raiz, né? Se a minha raiz não for null, eu vou comparar se o nó que eu estou inserindo aqui é menor que a chave da minha raiz, tá? Se for menor, eu adiciono à esquerda. Então eu passo aqui recursivamente o endereço da esquerda e o valor. Se aquele número for maior, eu vou inserir à direita. Então chamo de novo recursivamente, tá? Veja que esse algoritmo ignora chaves iguais. Ele só vai avaliar se for maior ou se for menor. Se for igual, ele não vai fazer nada. Então, com isso eu já resolvo o problema da minha proposta, que eu não quero inserir chaves iguais. E aí, depois de eu fazer tudo isso, eu retorno a raiz atualizada. Se o nó que eu inseri a raiz vai ser ele mesmo, se não, eu vou retornar já a estrutura da minha árvore. Bom, como usamos isso no código? Então eu tenho aqui o protótipo da minha função adiciona e meu programa principal, né? Vou mudar de cor, pôr esse amarelo. Note que já temos alocado o nó na memória, tá? Então eu já estou aqui, ó. Aqui eu estou criando a raiz. Aqui eu vou adicionar um nó. Imagine que já está na memória, tá? Isso aqui é só para explicar como vai funcionar essa função. Precisamos antes uma função para alocar o nó. Então, qual que é a ideia? É você adicionar o nó na memória, tá? E depois jogar ele na raiz. Então aqui eu estou alocando o nó na memória. E aqui eu estou adicionando o meu nó à minha árvore. Então aqui está a minha função cria um novo nó, né? Então aqui eu vou, por exemplo, no meu programa principal, né? Suponho que eu tivesse a minha ER, né? Que nem a gente fez aqui, ó, adiciona. Então cria novo nó. E aqui eu passo um valor, vamos supor, se eu passasse 15. Esse 15 vai vir para o CH, tá? Então o que eu faço? Vou criar na memória. Primeira coisa, crio um malloc para criar um enderecinho na memória. Tá? Você tem que lembrar que é desse tipo, porque essa é a estrutura de dados que eu criei. E aí o point ele vai retornar um endereço, sei lá, 280, estou supondo. Então o endereço desse nó na memória é 280. Aí o que eu vou fazer? Aqui é null, certo? E aqui é null também, certo? Vamos mudar de cor. E aqui eu estou atribuindo a chave, que é esse cara aqui, o valor que eu entrei aqui. Então eu vou atribuir 15. E eu vou retornar um novo nó. Então, quando eu retornar esse nó, o que eu vou ter? Vou ter isso, ó. Vou ter isso na memória, ó.
tá? Botei isso na minha memória. Que na memória, no endereço 280, eu tenho um nó. A chave desse nó é 15, o esquerdo é nulo e direito é nulo. Então agora vamos a um exemplo, tá? Vamos a um exemplo de como utilizar isso. Perceba que nós estamos fazendo incrementalmente. Na aula passada eu mostrei a estrutura. Aqui agora a gente estamos inserindo. Vamos supor que eu quero inserir dois valores. Que valores são esses? 23 e 12. Está aqui o adiciona. Supondo que eu já tenho esse nó na memória, ó, cria novo nó. Esse cria novo nó é essa função aqui, tá? Ele vai criar na memória. E depois que eu vou adicionar na árvore. Mas vamos supor que a minha árvore começa aqui, nesse momento. Então veja, eu vou inicializar aqui minha árvore, tá? Então eu tenho aqui a minha função de adicionar um novo nó. O que eu tenho nessa função? Essa função justamente é o que nós debatemos aqui, tá? Então veja, vou receber a minha raiz, vou receber um nó. Se a minha raiz for null, ou seja, se a minha raiz for vazia, eu vou retornar o próprio nó como raiz. O nó, agora, se a chave do nó for maior que a raiz, eu vou inserir ele à esquerda, se não à direita. Então vamos supor que eu criei aqui a minha raiz, inicializei, aqui está null à direita e null à esquerda. Então eu passei aqui o nó 23, certo? Passei o nó 23. Se eu passei o nó 23, ele vai verificar. A raiz é null. Opa, a raiz é null, então eu vou retornar como nó. Então esse cara aqui vai retornar assim, ó, 23. Claro que aqui é null e aqui é null, tá? Então vamos ver com calma esses detalhes. Então veja, vou inicializar. A minha inicialização está aqui. Então eu atribuí um R para ser a minha variável raiz, a minha variável árvore, tá? Quando eu der um inicializa, ele vai para a memória. Isso aqui já é um ponteiro, então isso aqui quando eu crio essa variável, ele vai criar um endereço e ele vai me retornar null devido à função inicializa que nós vimos lá atrás, tá? Ok? Então, beleza. Aí o que acontece? Eu venho para cá, crio um novo nó. Então, esse criar um novo nó, faz isso, ó. Cria na minha memória esse nó no endereço 3000. Então ele vai chamar o cria novo nó, tarará, bonitinho, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar na memória esse nó e vai me dar um endereço de memória, né? Para esse nó, tá? Que no caso é o 3000. Isso aqui é um número hipotético. Então ele criou 23 e ele criou null. Por quê? Porque até então a minha tava null. Então ele retorna isso aqui. Então ele criou esse nó, né? Ele criou esse nó e beleza, tá lá na memória, numa área de memória. Ainda eu não trabalhei o adiciona nele, tá? Bom, agora eu vou trabalhar o adiciona. Tá certo? Então, olha aqui. Cadê o adiciona? Eu vou passar o R e eu vou passar o nó. O nó é o 23. Tá? Então aqui vale 23. O R, que é a minha raiz, é null. Por quê? Porque a minha raiz está vazia. Eu só criei ela, mas não usei nada. Agora a gente vai lá para a função. Se a raiz é null, eu vou retornar o nó.
né? Olha só, o nó, que é esse parâmetro que está nesse endereço, recebe o valor do 3000. Quem que é o 3000? É esse cara aqui, ó. É esse nó aqui, tá? Então é isso que eu tenho na memória. Recebi os dados. O que que eu vou fazer? Eu vou vir verificar isso aqui. Raiz é null? Raiz é null, como nós vimos aqui. Então eu vou retornar como nó, como elemento aqui, né? Vou retornar como return da raiz quem? Esse nó, certo? Então a ideia é o seguinte, que lá na minha árvore o 23 seja a minha raiz. Por quê? Porque eu criei a raiz e ela está valendo null. Bom, beleza, deixamos aqui. Agora vamos inserir o 12. Então o que acontece? Mesma coisa, vou criar um novo nó. Então, isso aqui é a minha memória, não estou falando da árvore ainda. Então eu crio na memória um nó com valor 12 no endereço tal. Lembra que criar nó tem uma malloc, tem toda aquela história, como eu já falei. Tá? Aí eu vou adicionar esse nó, né? Então agora eu vou chamar a função. A minha raiz é o que está no elemento 3000. Olha aqui. Olha, é o R, é o primeiro elemento. Tá? Olha aqui, adiciona R e nó. Então meu R é quem? É esse elemento aqui, que vira raiz aqui. E o nó é que está onde? É aqui, ó. É esse elemento aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou passar o R, tá? Que é o 23, e o nó, que é o 12. Na verdade, eu estou passando endereço. Estou colocando aqui para ficar mais claro para vocês. Mas na verdade, eu vou passar o endereço 3000, endereço 40.020. Aí eu vou para o if. Raiz é null? A raiz é null? Sim ou não? Não, porque a raiz já está valendo alguma coisa que não é null. Então, eu ignoro esse cara aqui. Tá? Aí, ignorando esse cara aqui, a gente vem para esse. O nó-chave. Quem é o nó-chave? Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nó-chave. É maior que a chave? Minto. Perdão. O nó-chave de quem? Não, tá certo. Esse aqui é o nó-chave. Agora, é menor que o nó raiz ponto chave? Quem que é o raiz ponto chave? É esse cara aqui, ó. Raiz aponta para a chave. Então o que ele quer perguntar? 12 é menor que 23? Opa, claro que é. Então eu vou adicionar recursivamente ele à esquerda da raiz, ou seja, aqui. Como eu já caiu fora, esse cara aqui eu não vou executar, porque é o meu else, né? Se, por exemplo, eu tivesse inserido 25 em vez de 12, aí sim eu executaria esse cara. Tá? Beleza? Vou retornar a minha raiz. Retornando a minha raiz, eu vou ter isso. Olha só. Raiz era null, né? Agora ficou para 3000. Olha a minha raiz quem é? 3000. O nó, ela aponta para o nó 420,
Claro que eu estou apontando para o endereço que me dá o lado esquerdo, né? Que seria esse endereço aqui. Então tá aí montado na memória a minha árvore. Tá? Aí o que acontece? Eu faço um apontamento do lado esquerdo utilizando o endereço do nó. Então, esse endereço do nó, 420. Então, isso aponta para cá. Tá? Então, aqui é um endereço de memória desse nó. Ó. É assim que monta-se a árvore em memória. Tá? Então, tá aí. Agora, a ideia da nossa árvore inicial é essa, né? Adicionando, por exemplo, 15, 25 e 8, nessa ordem teremos uma árvore, olha só. Raiz. A raiz vai pegar o endereço do que está à esquerda dela e vai colocar no lugar do nu para ele saber quem é o cara à esquerda. Do mesmo jeito vai pegar o endereço da direita para saber quem é o cara da direita. Aqui a subárvore à esquerda é o 12, porque 12 é menor que 23. Aí eu tenho um 8, né? Que vai também para a esquerda, porque ele é menor que 12. Veja, como eu sei quem é filho de quem? Devido ao endereço de memória. Esse endereço é esse. E olha que interessante, como eu vou saber quem é folha na minha árvore? Toda folha tem endereços à direita e à esquerda igual a nu. Mesma coisa aqui. 25 está à direita porque ele é maior que a raiz. Então eu criei o nó e faço o ponteiro direito da minha raiz armazenar esse valor. Então isso significa que ele está apontando para cá. Não tenho ninguém, então nu e nu. E aqui a ordem de inserção determina a forma da árvore, né? Então aqui eu tenho um outro tipo de árvore, por exemplo, 25, 23, 15, 12 e 8, né? Então, se você perceber, 23 é menor que 25, 15 é menor que 23, 12 é menor que 15, 8 é menor que 12. Então, como eu estou inserindo elementos sempre menores que o superior, eu vou ter uma árvore que vai ter apenas subárvores à esquerda, né? À esquerda. Então, a inserção quando você pensa numa árvore de busca binária, vamos dizer assim, que é uma forma de implementação é essa. Obrigado e até nossa próxima aula.